sabia que o UX Design existe basicamente em todos os aspectos das nossas vidas? Desde a placa do check-in do aeroporto até um botão de finalizar compra que seja fácil de localizar numa loja virtual. Ou seja, é um design de experiência do usuário. E quem vai nos ajudar a entender essa profissão é o professor Charlie Luz, que é professor de UX Writing e também de Arquitetura da Informação da ESPM. Professor, muito obrigada por estar aqui no programa com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer poder estar aqui com vocês falando sobre esse campo, que é um campo fantástico e que traz as pessoas para o centro do planejamento. Então, a gente está falando em planejar produtos, em planejar ambientes, em planejar coisas onde as pessoas passam a ser o centro da atenção, sempre buscando a satisfação do usuário na utilização de um produto, na utilização de um serviço. Então, esse é um campo que está crescendo muito, né, no Brasil e no mundo, por conta de que hoje em dia as pessoas procuram não só satisfazer uma necessidade de consumo, mas também procuram criar experiências e utilizar, então, produtos e serviços que isso traga alguma satisfação do ponto de vista experiencial. Ótimo, professor. Eu acho interessante o senhor contar um pouquinho como é que surgiu, então, essa profissão, né? Tem como você contar brevemente para a gente, por favor? Com certeza. A profissão ela é um tanto quanto atual, ela surge a partir, de fato, ali da criação da indústria dos computadores. Então, o termo User Experience, ele surge lá na Apple, né? Então, os engenheiros da Apple criaram este termo. No entanto, essa é uma disciplina que herda muitas tarefas e muitas atividades e também metodologias de outros campos. Então, a gente começa lá no pós-guerra, com a interação humano-máquina, que estudava como os soldados ficavam dentro daqueles tanques pequenininhos. A partir disso, isso evolui para a interação humano-computador, a partir da década de 1950, então, quando os computadores começaram a ser estudados e trabalhados nas universidades. Então, essa interação humano-computador evolui para a ergonomia, né, que é uma palavra que a gente conhece por questões laborais, mas a ergonomia aqui, então, muito tratada nessa relação, né, da pessoa com algo físico que possa trazer algum resultado a ela. Então, a todo momento, né, a evolução dessa disciplina da UX Design, do planejamento da experiência do usuário, né, acompanha exatamente o desenvolvimento e a facilidade que se tem hoje para criar produtos e para se criar, né, soluções digitais, por exemplo. Ou seja, professor, é um campo muito diverso, né? Gostaria que você falasse um pouquinho das áreas. Quais são as áreas principais dessa profissão? Perfeito. Essas áreas, elas, bom, primeiro envolve ali, a gente tem que equilibrar a voz do negócio com a voz do cliente, né? Então, a gente tem toda uma área de alinhamento de negócio. Então, a gente precisa escutar os clientes e precisamos escutar as empresas, né? Que a gente chama de stakeholders, né? Que são as pessoas que definem o dia a dia das empresas, né? A partir disso, né, a gente alinha essas expectativas e trabalha o entendimento da informação, né, algo que eu faço bastante, que chama arquitetura da informação, né, que é a gente compreender como as estruturas de informação vão estar disponíveis naquele produto para que os usuários entendam as atividades que eles precisam executar, né, e realizem isso de uma forma
importante, né? É isso, professor. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso papo, porque agora vai entrar uma outra pessoa aqui no nosso programa para acrescentar, que já que a gente está falando da experiência, né, já que essa experiência do usuário é um universo bem amplo, o mesmo acontece com a carreira de UX Design, como o professor está contando para a gente. Ou seja, né, no geral, trata-se de um setor que demanda conhecimento sobre tecnologia de negócios e até mesmo um pouco de psicologia, como o professor falou. E aí quem vai dar mais informações de como se destacar nesse mercado é a repórter Dani Rivas. Dani, é com você. Traz um pouquinho mais de informação para a gente sobre essa área tão vasta. E é isso, Fer. O mercado para o UX Designer está cada vez mais promissor, gente, interessante. É um mercado, gente, que dá para você trabalhar em startups, em empresas de TI, em consultorias, agências de publicidade e por aí vai, viu? Essa área, gente, ela surgiu nada mais, nada menos que tornar mais simples, né, a navegação dos usuários em apps, na internet, já que hoje a gente está cada vez mais digitalizado, né, mais logado, e é importante, gente, que esse profissional ele esteja atento, né, sempre esperto para que essa navegação ela seja cada vez mais efetiva pelo usuário. E, gente, uma coisa que é unânime em todas as profissões, nessa não seria diferente, não é mesmo, Fê? O profissional, ele tem que estar atento, se atualizar, fazer cursos, ser bastante curioso, inclusive ter um portfólio, né? Ter um portfólio criativo, ficar atento em sempre estar atualizando o seu profissional. Para explicar um pouquinho mais para a gente, para dar alguns detalhes, eu vou chamar então a especialista em RH, Adriana Maciel, que vai explicar um pouquinho mais pra gente. Vamos conferir? Seu portfólio, ele é a caixa de entrada. Ele vai junto ali com o seu currículo. No seu portfólio, você deve demonstrar, colocar os seus trabalhos, a sua essência e, claro, a estratégia que foi utilizada e sempre ter um diferencial. Hoje as empresas buscam esse algo a mais, não apenas imagens, fotos, mas poder captar, colocar ali o que o cliente pode experienciar, o seu comportamento, como ele vai se sentir. Hoje o portfólio ele é essencial para que você se destaque e possa demonstrar como o seu trabalho irá ajudar no resultado do negócio. Fique atento, invista em conhecimentos, em cursos, em ferramentas, em tecnologia. Nessa área cada vez mais cresce as plataformas. Fique atento, se atualize. Tá, então, bem legal, bem interessante, né, gente? Agora eu vou falar um pouquinho de valores. Olha só, gente, o salário base inicial para quem tá na categoria júnior, olha só, inicia em torno a partir dos R$3.000. Já para quem tá num nível pleno, né, um pouquinho mais avançado, o salário tá em torno, pode chegar aos R$7.500. E também, gente, quem já está há mais tempo vai subindo de cargo, o salário, olha só, pode chegar ou até mesmo ultrapassar, claro que isso é uma estimativa, né? Os R$12.500. Nada mal, né, Fê? Então é isso, de repente você mais jovem, né, que está indeciso ainda em que área seguir, em que profissão seguir, de repente não conhece essa área, olha só, gente, é uma área promissora. Por que não? Talvez, se você tem familiaridade com o tema, gosta do assunto, pesquisar um pouquinho mais pode ser uma boa pedida, bem interessante, não é mesmo? E você também que é mais velho, muitas vezes pensa em conciliar, trocar de profissão também. Se você tiver uma familiaridade com o tema, talvez seja interessante dar uma olhadinha, pesquisar mais. São muitas profissões ou que vão surgindo ou que vão sendo aprimoradas, né, Fê? Isso que é bastante interessante. Voltamos com você para o estúdio. Exatamente, Dani. Olha, é uma profissão que o nosso produtor Guilherme aqui, todo mundo, hoje falou, gente, que profissão é essa? Ficamos curiosos, estamos mais curiosos ainda de entender e a gente está aqui para esclarecer todas essas dúvidas. Dani, obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Pela Adriana Maciel também de ter participado com a gente aqui, agregado mais ainda o nosso papo. Professor, volto com você.
O professor Charlie Luz está conversando com a gente pela internet. Professor, a gente até já brasileirou essa profissão, né? Que você até comentou que é UX, já posso colocar como UX Design, né? UX Experiência do Usuário, né? Isso é ótimo que a gente já está brasileirando aí para o pessoal entender melhor. E por que essa carreira entrou tanto em ascensão e como é que a inteligência artificial vem interferindo nessa profissão, né? Como é que se destacar nesse mercado? Já que o professor, como a Dani falou. Então, Fernanda, a gente tem aí esses desafios, né? Primeiro, para quem está entrando, né, essa questão do portfólio é muito importante. Então, é assim, né? Aquela coisa, a gente precisa ter uma oportunidade. Essa oportunidade a gente constrói, tá? Então, é muito comum um portfólio né, daquele trabalho que não saiu, mas que mostra exatamente como você criou, as pesquisas que você fez, mais do que um design bonito que se procura num UX design é que ele entenda os problemas que existiam para aquela pessoa usuária e resolva isso através do seu produto. Ótimo, professor. É um campo muito amplo mesmo, infinito, né? Porque imagino tanto de gente, né, para você estudar, né, trazer o usuário ali para entreter no aplicativo, em site, ou seja, é muito amplo. Professor, fica com a gente ainda aí, conversando com a gente pela internet, porque agora a gente faz um breve intervalo, mas na volta continuamos a falar sobre o mercado de UX, né? de design que está em ascensão. E você ainda vai ver aqui no programa. No quadro Job do Dia, o repórter Marvin Pinho acompanhou a rotina de trabalho de um UX designer e participou de uma dinâmica para entender as necessidades de um produto. É daqui a pouco. O Estação Mercado está de volta. Hoje estamos falando de uma profissão que tem se mostrado bastante promissora nos últimos anos. É o UX Designer, ou UX, Experiência do Usuário. E agora chegou o momento da gente acompanhar a rotina de trabalho dessa carreira a partir do quadro Job do Dia. Dessa vez, quem se aventurou foi o repórter Marvin Pinho. Vamos ver? Oi, Fernanda, tudo bom? Tudo bom aí com o pessoal que acompanha o Estação Mercado? Olha só, Fer, eu recebi a missão de mostrar para o pessoal um pouco mais desse universo do UX Designer, né? Esses profissionais especialistas na experiência do usuário. Vocês têm uma noção do que é? Eu vou aprender agora, espero que vocês aprendam comigo. Então, vamos lá? Oi, Pri, tudo bom? Prazer. Prazer. Você que vai ser a nossa guia para entender um pouco mais dessa profissão? E eu vou tentar ser. Então, vamos lá. Eu estou aqui com a Priscila Velar, que é UX Designer, sabe tudo da profissão, né, Priscila? Quase tudo. Olha só, para a gente começar, a gente está falando de uma profissão nova, né? Recente, principalmente para quem não está por dentro desse mundo da tecnologia. O que faz esse profissional, o UX Designer, como que funciona? É realmente uma profissão bem relativamente nova, né? Principalmente falando sobre o mercado brasileiro. Nos últimos anos a gente começou a ouvir falar a respeito de UX Design. O profissional de experiência do usuário, ele é o responsável por garantir que as necessidades do usuário, as dores que ele sente, que tudo isso seja traduzido numa linguagem que um profissional de desenvolvimento de sistemas, né, desenvolvimento de software, consiga entender e garantir que essas necessidades sejam atendidas e que o usuário tenha ali todas as suas dores e necessidades traduzidas num sistema que ele vai utilizar. Perfeito. Você consegue mostrar para a gente algumas dinâmicas desse trabalho, dessa procura por essas soluções? Consigo. Um dos pontos extremamente importantes, né, para iniciarmos essas dinâmicas e pontos de descoberta é entendermos quais são as personas daquele problema ou as personas que vão utilizar o produto. E aí eu posso mostrar um pouquinho para vocês como é feita essa identificação de personas. Perfeito. Vamos lá então. Com essas informações aqui, né, a gente consegue tirar
vários insights daqui. Então a gente consegue, além de definir uma proto-persona com essas características, né? E aí com essas informações todas eu consigo criar hipóteses, gerar hipóteses para validar essas hipóteses futuramente, né? Posteriormente, com usuários reais ou com as pessoas que demandaram essa necessidade, né? E aí validando essas hipóteses eu consigo entender qual o caminho que o meu produto precisa seguir, quais soluções que eu posso implementar, né? E aí essa seria a próxima etapa após a identificação da persona. Mas tudo começa por aqui. Você mostrou pra gente uma das tarefas, uma das atribuições desse profissional, né, de experiência do usuário, mas é um universo muito mais complexo que isso. Sim, é realmente um universo bastante complexo. Falando um pouco da minha realidade, né, dentro do trabalho do UX, eu trabalho numa empresa que é uma consultoria de software, então eu não lido diretamente com um único produto. Eu preciso lidar com diversos produtos dos diversos clientes que nós temos. Então, esses produtos vêm em fases do ciclo de vida, né, diferentes, e para cada fase do ciclo de vida existe um trabalho específico de UX para ser feito. Então, durante o dia eu acabo concorrendo com várias demandas de UX de vários produtos, de várias fases do ciclo de vida também. Fernanda, espero que o pessoal tenha entendido um pouco mais desse universo. E olha só, tem muita coisa para aprender, mas pelo que a gente vê, a profissão do UX Design se aplica, como a própria Pri explicou pra gente, se aplica a tudo, né? A um pouco de tudo. Deu um exemplo da tecnologia ali, do uso de aplicativos, mas se aplica a tudo, como ela disse. Então, tchau, tchau. Marvin, olha, muito obrigada, viu, por esclarecer, acompanhar um dia de trabalho aí da Priscila, muito interessante. Ela mostrou só uma parte, gente, porque, olha, é vasto, são vários processos, né? Vou chamar de volta aqui o professor Charlie, que está com a gente, Charlie Luz, conversando pela internet com a gente. Professor, a gente tem só mais um restinho aí para esse bloco para a gente conversar. Eu acho que o mais importante, como é que o senhor aí, né, desses anos de experiência, dando aula em várias áreas, né, desse setor, né, de experiência do usuário, como é que você vê o futuro dessa profissão, né? O que o profissional tem que se atentar, se ele quiser partir, né, para essa profissão a partir de hoje, depois vendo esse programa, o que ele precisa se atentar e o que você vê do futuro dessa profissão? Por favor, professor. Parabéns ao Marvin, a Priscila, muito interessante a reportagem. Conseguiu mostrar, sim, ali, né, uma parte importante da UX, que é o entender o problema do usuário. Me interesso mais para entender, de fato, as pessoas. Eu gosto muito de tratar com pessoas. Vai ser o UX Researcher, né? Então, a gente tem aí umas atividades diferentes, né? Mas o entendimento de todo o processo é importante. Então, um bom curso para começar. Tem cursos grátis, tem vídeos, aulas grátis que você pode acompanhar pela web, né? Mas, de fato, para quem quer engrenar, né, profissionalmente, né, precisa ter uma capacitação um pouco melhor. Professor, nossa, muito, muito obrigada, viu, por esclarecer essa profissão aí tão promissora, né, esclarecer tantas coisas importantes, ou seja, tem uma vastidão, né, como eu falei, tem um campo amplo, enorme aí para as pessoas se interessarem, não é um só, mas tem vários, como você falou, na escrita, no atendimento ao público, então tem aí é uma profissão muito promissora aí do futuro, né, como você falou. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco continuamos falando sobre essa profissão que usa tecnologia e dados para desenvolver estratégias para buscar soluções efetivas para o cliente. E tem mais aqui no programa. Como as transformações tecnológicas podem impulsionar o profissional de um UX Design para o mercado de trabalho? É já já.
Estamos de volta com a Estação Mercado. Nesse último bloco, vamos conversar pela internet também com mais um profissional que está há anos trabalhando nessa área de UX, né, a experiência de usuário. Ele vai contar para a gente como as transformações tecnológicas ajudaram a entender as necessidades dos seus clientes e os maiores desafios dessa profissão no decorrer desses anos, viu? Bruno, seja muito bem-vindo à Estação Mercado. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Obrigado por me receberem aqui. Bruno, primeiro eu quero que você já compartilhe com a gente exemplos aí de projetos, né, que você fez durante esses anos. Explica aí como é que foi esse processo, né, e os desafios que você enfrentou para fazer esses trabalhos, por favor. Legal. A gente, como designer de experiência, né, trabalhamos geralmente em produtos digitais e muito provavelmente em produtos na internet, né? Sites e aplicativos são grande parte aí do nosso trabalho, né? Um dos trabalhos que a gente fez recentemente é sobre um site de um cliente que tem uma empresa de lavagem de alta pressão, né, na Flórida, e isso é uma das coisas também que eu resolvi trazer de exemplo, porque é um cliente de fora e isso mostra que nosso mercado ele funciona muito bem com o trabalho remoto, então isso possibilita a gente ter clientes de diversos lugares do mundo aí, e isso é uma coisa muito interessante para a nossa profissão, né, traz culturas diferentes, então análise de pessoas diferentes e formas diferentes de ver as coisas, né? E a gente consegue ver que dentro desse métier de trabalho, a gente tem, inclusive, ferramentas novas, né? Como a gente comentou já, o professor Charlie comentou da inteligência artificial. Então, nesse exemplo que eu trouxe aí do site, a gente vê que tem uma versão antiga, a versão nova, né? A versão nova, a gente utilizou um pouco de IA para criar alguns elementos aí dessa página. Então, por exemplo, o jacaré que aparece aí no centro, a gente criou usando inteligência artificial, né? A gente usou criando o Midjourney, que é uma ferramenta que ajuda a gente a criar imagens, né? Então, e dentro do contexto, a gente pode ver, né, analisando como era antes e como era depois, as preocupações que a gente tem na hora de criar a interface, né? Com a clareza, a hierarquia da informação, como que a gente vai trazer o que a gente chama dos calls to action, né? O que a gente quer que a pessoa preste mais atenção. Então, com a hierarquia da informação, a gente consegue elencar isso, ver qual é o objetivo primário daquela página ou daquele aplicativo. E a gente trazer atenção para aquele botão, que a gente chama, né, o call to action pode ser um botão, geralmente é um botão, mas o que a gente quer que a pessoa faça? Então, ali no caso do Tailor Pressure Washing, a gente quer que a pessoa ligue, né, para gerar um lead ali, uma possibilidade de venda para o serviço. Então, como que a gente traz atenção para aquele botão? Como que a gente tenta não duplicar e não repetir as nossas intenções de forma que isso dilua a atenção da pessoa? Então, como que a gente deixa as coisas mais claras para a pessoa ver e trazer um apelo visual também mais forte, mais limpo, né? Então, a diferença do site antigo para o site novo. E é claro, você comentou, Fernanda, sobre os desafios. Grande parte dos desafios nossos são em adequar as coisas que a gente tem ao que a gente chama hoje de design responsivo. Então, o que quero dizer com isso? No design gráfico, a gente geralmente trabalha com um tamanho estático de tela, né? de elemento gráfico, né? Na tela, no digital, principalmente na internet e nos aplicativos, as telas têm tamanhos diversos. Então, a gente tem que adequar e pensar isso de uma maneira que seja o que a gente chama de responsivo, que vai se adaptar ao tamanho da tela do usuário. Então, por exemplo, esse mesmo site que a gente está mostrando a versão que a gente chama de desktop ou de um laptop, ela pode ser visualizada também numa versão de celular. Então, a gente tem que pensar como que a gente vai
caber todo esse menu, todos esses calls to action que a gente chamou, que a gente chama a atenção do usuário, como que a gente vai manter isso de forma adequada, independente de onde o usuário estiver acessando, se ele estiver acessando pelo celular, se ele estiver acessando pelo computador. E a mesma coisa acontece com o aplicativo ali que a gente mostrou de exemplo, né? Um aplicativo de um clube de esporte, então que a pessoa pode se matricular, ver todos os esportes em que ela participa, todos os esportes que os dependentes dela às vezes participam, então dos filhos, dos parentes, como que a pessoa se inscreve faz aquela matrícula, acompanha as aulas, né? Então, quando faltou, quando não faltou, como que ela vê a parte financeira, como que, aí no caso, a gente optou por simplificar muito a adesão da pessoa. Então, quando uma pessoa tinha um fluxo de matrícula, por exemplo, num esporte, ela tinha um fluxo muito longo, uma jornada muito longa. A gente optou por reduzir essa jornada, né, deixando mais claro ali para a pessoa quais os esportes em que ela e a família já estão cadastrados e como a gente pode fazer essa matrícula de maneira mais rápida, mais prática, mas ao mesmo tempo mais clara, né, para a pessoa não cometer erros, não fazer matrícula num esporte errado, etc. Bruno, devo imaginar, viu? Mas a diferença é clara, né? A gente viu o site, né? O que era em cima era uma coisa, embaixo está muito mais visual, né? E a questão das cores também, a cor clara, né? No aplicativo e a cor escura tem uma grande diferença, né? Fica até melhor, né? Para todos, né? Não só nós jovens, mas para as pessoas mais velhas também, né? Isso é primordial, como você falou, né? Ser acessível para todo o público. Bruno, muito obrigada por você participar do nosso programa, por nos atender pela internet, né? Você é de Sorocaba, nos atender aqui, viu? Muito obrigada mesmo, a tecnologia, né? Aí, ó, ajudando a gente a se conectar e trazer esses exemplos visuais para o pessoal entender aí visualmente, viu? Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E esse foi mais um Estação Mercado. Você pode rever essa profissão e tantas outras que já abordamos aqui no programa no nosso canal do YouTube. Você sabe o endereço, tá aí, ó, aparecendo para você. E também continue acompanhando a gente pelas redes sociais, viu? Conto com a sua companhia no próximo Estação Mercado. Até lá, tchau!